Então é isso aí, vamos lá. Talvez seja em Jaraguá, Joinville. Como é que funciona essa música aí que eu não lembro, rapaz? São cidades da região, né? Não, eu já tive em todas elas, só não lembro assim agora como é que é a ordem. Talvez seja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau. Lá por Santa Catarina. Lá por Santa Catarina. Diz a história que era pra Timbó, Indaial, tinha Rio dos Cedros. Meu e a Deus prefeitura do céu. de Timbó pagou a mais pra tirar Rio dos Cedros, pra não aparecer, porque são meio rival. Que eu vi isso num podcast. Rapaz. E agora com vocês, então, mais uma situação aí começando no nosso CucaCast. Sejam todos bem-vindos aí. Já mais começamos esse com episódio. conhecimentos geográficos. Começamos com região, conhecimentos né? geográficos, porque hoje é por aí que nós vamos. Vamos dar uma viajada por Santa Catarina, gente. Olha que massa isso. Vamos... Graças a Deus. Tem uma companheira, rapaz, até tô sentindo falta hoje, não tá aí, minha conterrânea, mas vai ficar também já aquele abraço pra ela, né, pra Cris. E na próxima ela já tá aqui conosco de volta. Mas, cara, hoje a viagem é por Santa Catarina, rapaz. Que estado maravilhoso. Estado E a gente vai acolhedor. de ônibus, a gente vai de carroça, a gente vai de carro. De várias formas nós vamos viajar por Vamos Santa até de Catarina. navio, né? Porque, pô, tem transatlântico aí passando. Carro de boi. Carro de boi, carro Com de boi, certeza. rapaz. Tradicional negócio. Então esse é o nosso olá especial para todos vocês aí, começando esse Cuca de uma maneira diferente, esse CucaCast, mas, né, agradecendo a vocês aí pela audiência, por tudo que vocês já têm proporcionado pra gente, pelas participações, porque hoje nós vamos começar também com participações aí diferenciadas. E é só o começo da participação de alguns alunos, né? Dago, falando nisso, já agradecer o pessoal que foi lá na página, que foi lá no YouTube. Eu mandei para várias pessoas, até meio às vezes eu mandava 2 vezes, né? A gente vai ficando meio velho, vai esquecendo as coisas. Bem isso. Mas bastante alunos nossos foram lá, ex-alunos foram lá, deram um like, acabaram comentando. Então foi bem legal a recepção e pedir pra galera voltar a tomar essa atitude, né, Dago? Para que a gente tenha, para que a gente cresça na plataforma, para cada vez mais estar atingindo outros lares, outras famílias, que vai lá e dá o like, curte, fala, professor Rafa, o mais lindo, querido do mundo e humilde. E humilde, Sandálias da Humildade. Pô, ressuscitei aquele programa, rapaz, das Sandálias da Isso Humildade. aí. Mas é isso aí, Dago. Então agradecer o pessoal que deu o like aí, tá, galera? Vou mandar aquele abraço especial para 2 alunos do 9º ano, porque, cara, eles falam muito sobre o CucaCast, que eles assistem do início ao final. Então, Júlio, aquele abraço, Bárbara, ó, que estão sempre ligados aqui no nosso CucaCast. Então, o pessoal aí que quiser também um salve especial, vai conversando aí com a gente ao longo da semana que a gente vai anotando pro próximo, beleza? Isso aí. O Brunão fez bastante fãs aqui também, né? Até Muito. aqueles que não são alunos dele acabaram adorando. E hoje a gente trouxe aí também, né, um outro companheiro já para começar companheiro nessa caminhada com a gente. da melhor terra possível, do melhor lugar, né? Já estavam aí fazendo uma tabelinha antes de começar, rapaz. Isso aí. E o pessoal vem empolgado. Depois de uma Páscoa que a gente teve, inclusive, cheia de coisas aqui no colégio, esqueci hein, de rapaz? avisar, Que esqueci de loucura. avisar uma coisa também. Acabei levando um puxão de orelha da Raquel. Pô, falasse de mim que me vê, fica com medo, como é que vai ficar a minha imagem? Então, não. Ela é bem vista, né? É a pessoa que dividiu contigo a placenta lá, não, né? Isso. Teve um espaço durante um bom tempo aí, cresceram juntos. Dago, tu falou um negócio agora, então, sobre a Páscoa, né? Já vamos iniciar, Exatamente, então, né? cara. Para aqueles que a gente não conseguiu falar uma boa Páscoa, a família Cuca manda uma feliz Páscoa. E tu tinha alguns avisos, não tinha? Sim, exatamente. Olha, a nossa Páscoa ela foi bem corrida aqui na escola, gente. Olha só. Ontem, inclusive, né, tava na sala de aula e quem passou pela sala de aula, rapaz, a ilustre visita lá no 9º ano, diga-se de passagem. Conseguiu ainda acompanhar Eu consegui acompanhar o Coelho da Páscoa, rapaz. Ele passou lá, inclusive, né, nós temos um ritual na sala do 9º ano, toda sexta-feira, o pessoal sabe aí como é que é esse ritual. É o ritual fit, né? Porque ou é uma flexão, ou é um polichinelo, ou é um agachamento. Que legal. Só fiquei um pouco triste. Tá no Instagram, já rolando. E o Coelho da Páscoa, rapaz, ele tá um pouquinho acima aí e não quis fazer um agachamento conosco lá. Muito chocolate, não sei o que aconteceu, né? A gente fez também com o pessoal do 2º ano do ensino médio,
A gente fez um amigo doce também. Acabou que foi hoje, mas eu não consegui vir, mas daí deixei o presente, me entregaram. Então foi isso. A gente teve, para quem teve aqui no colégio, teve aqui pela frente, nós tivemos os coelhos ali na frente. Coisa mais linda, teve né, um sorteio cara? já dos coelhos, teve o sorteio do coelho também. Teve o sorteio da cesta do nono ano também, que calha um pouco com isso. Coisa pra caramba, hein, nesses verdade. dias. E claro, também as nossas oficinas aí, que o pessoal aí se pintou de coelhinho da Páscoa, fez bastante coisa diferenciada, né? Verdade. O Neto parece que prometeu também uma cesta, né, pros professores. É verdade. Que ele vai entregar de coração. Que ele vai entregar. Tu soube disso, né? Eu soube também. Tô igual o filme do Tom Hanks, à espera de um milagre. Né? Tô exatamente nessa situação. Mais ou menos isso, né? Mas vamos pra Vamos começar com tudo já, rapaz. Com os dois pés. Vamos começar com os dois pés, então, né? Rapaz, olha só. Joel Agostinho, da Lago Júnior. Olha só, rapaz. Joel? Joel. Eu não sabia aqui no disso. Cuca, cheguei assim, né? Pá, professor Joel. Quem que é o professor Joel? Fiquei, Joel, cara. Então é Agostinho. Não, também não é Agostinho. Pô, eu conheço por Dalago, né, cara? Dalago. Imagina, sim. Joel Dalago Júnior, professor de geografia, arquiteto. Rapaz, palminhas, ó. Palmas aí, galera. Palma pro cara, porque o cara da geografia foi pra arquitetura. Tudo bem. Pai do ano já desde 2022 aí. Nas horas vagas dá umas aulas de geografia aí pro pessoal. Professor de Zumba também. Zumba também, Toca violão e canta. Toca violão e canta. Resumindo, quando sobra um tempinho assim, ele dá aula de geografia pra galera, né? É só pra dizer que tá ali e tal, né? Mas, rapaz, seja muito bem-vindo aí no nosso Muito obrigado pelo convite, cara. Um grande prazer estar aqui com vocês, cara, acompanhando já os 2 primeiros episódios. Maravilhoso, cara. Uma iniciativa muito bacana da escola. Parabéns aí no colégio, né? E estamos aqui então para falar um pouquinho do nosso estado, né? Onde eu nasci, fui criado. Eu conheci ele, foi esse ano, né? A gente conheceu, na verdade, eu já lembro de ti, da época da escola. Todo mundo lembra do Rafa de algum lugar, rapaz. Ele é um viajante do tempo. Conheço o Dalago há muito tempo, né, Dalago? Acabamos estudando no mesma escola. Olha aí, ótimo, rapaz. né? Colégio... No Bento Eloy Garcia, ali na subida do Morro da Linguiça. Isso. Pra quem não sabe, outro conhecimento geográfico da região. O nome o Morro da Linguiça, porque na inauguração só teve linguiça. Todo mundo foi pro churrascão. Não, vai ter churrasco, né? Só rolou linguiça. Tomamos até banho, né? A mãe deu banho pra ir bonitinho. Chegou lá só linguiça. Pô, vai ficar o Morro da Linguiça, né? Mas rapaz, oficialmente Morro Novo Horizonte. E agora chegamos àquela pergunta crucial que eu fiquei até pensando, rapaz. Porque eu já mais ou menos imagino a resposta, tá? Mas, por quê? Porque eu sou o cara dos números e eu lembro de alguns números de cabeça. Por exemplo, eu lembro o ano do nascimento do Dalago, porque a gente já se conhece há um tempo. Mas eu vou fazer essa pergunta. Colégio Cuca, desde 1995. E a pergunta é, onde você estava em 1995? Até eu recebi a pauta antes ali, né? Dei uma olhadinha e tal. Pensei, onde é que eu tava, cara? E é fácil, cara. Pô, eu tinha 5 anos, não tem como lembrar direito, tá ligado? Mas provavelmente eu tava em casa, tomando um copo de Nescau, comendo uma farinha láctea naquela época. Com a bananinha amassada. Assistindo TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum, provavelmente. Não ia pra escola ainda. Minha mãe levou com 4 anos na escola, eu chorei pra caramba. Minha mãe trouxe de volta pra casa. Fui começar a estudar só com 6 anos, cara. Você estava em qual bairro? No bairro Várzea. A cultura e a natureza se juntam numa só beleza. O Várzea é muito recente, né? Na época era São Paulinho ainda. Né? Antigo São Paulinho. E jogar futsal. Ali perto do Manerique. Eu morava numa ruazinha bem na frente do Colégio Oswaldo dos Reis ali. Ainda existe a rua, né? Tinha o campo do meu tio, o campo do Ito. Comeu muita pizza no fã. Pizza, show do... Fosse pra Pedra da Gurita. Como eu imaginei que ainda tava na mamadeira em 95. Eu imaginei. Mas eu fiquei naquela também. Mas existe também uma segunda pergunta, porque sabe que... o Dalago... Analisando... O Dalago, ele foi ver carro, ele já tinha 12 anos. Exatamente. Eu imagino isso, tá? Isso. Ele foi ver o carro, o computador mesmo, ele chorou. O que é isso? É um tráfico rodante? É um carro. Pronto. Mas pior que eu peguei um tio da minha mãe que tinha carroça ainda, cara. Tinha carroça, carregava o capim. São Paulinho mesmo? Minha mãe nasceu, inclusive, ali, no bairro. Ela nasceu de parteira, ela é nativa mesmo. Nasci de Itapema, de parteira. É a dona Rita? Como é a Rita? A Rosete, a minha mãe. A Ritinha que benzia? Dona Ritinha, no bairro, né? Rapaz, olha ela aqui a cultura faleceu, local. Ela faleceu, né? Quebrante. Isso. Era benzia tudo. Rapaz, pelo amor de Deus, não faça isso. Milagrosa. Não faça... Essa pergunta me dá medo. Ela já faleceu. Aí o pessoal fica, quando vê
assim, passa pela pessoa da rua, pensei, eu matei uma. Nós tínhamos Meu Deus. Nós tínhamos a dona Maria aqui. Não sei se tu lembra, 302, se eu não me engano. 310, né? 310, que tinha a dona Maria, Rapaz. que é mãe do Laurido, o rapaz ali, e tinha a dona Ritinha, a dona Rita lá. Que Brisei bastante com ela. Que loucura. Mas nós temos outras coisas também ao longo da história do Cuca, porque hoje você tá aqui porque a tua história, em algum ponto, ela se misturou com a do Cuca. Vocês se encontraram, né? Você hoje é um professor aqui do corpo docente dessa escola, você faz parte aí, tá inserido, né? Ensino médio, Fundamental 2. Mas também nós tivemos aí a inauguração do ensino do Fundi 2 em 2011. Olha aí, 2011, onde é que... Já estava em sala de aula, 2011? 2011 eu tinha começado recém da aula. Olha aí, justamente o ano que ele começou, Fundi 2 começou. Né? Só fazendo a correção aqui, rapazes. Rua 300 da Dona Maria. Não é 302, não é 310. Rua 300. Números são importantes. Chegou aqui com a nossa assessoria. Para assuntos aleatórios. Para assuntos, mas só para fazer a correção. Rapaz, já tá? estava em sala de aula. Tu começou em 2011. Comecei em 2011, Poxa vida. O Cuca, na verdade, eu já conheci ele. Eu conheci ele em 98. Tinha um amiguinho meu de infância que estudava aqui na época, filho do dono do Mercado Souza, o Iago. Lá do Mercado Souza no centro. Daí ele estudava onde aqui na hoje época. é o Osmari, né? Não é mais Osmari, agora é um restaurante Canoinhas, mas antes foi o tá, Osmari. isso. Sei. Que foi lá no que centro. aconteceu aquele caso, né? Isso, o seu Zezinho faleceu Isso, assassinado na época, em 98 foi isso. E hoje vai ter tanta Rapaz, fofoca olha, aqui. tanta coisa que Hoje nós vamos rola falar nessa tanto. Itapema. Galera Lativeira hoje se encontra tudo aqui, gente. É uma coisa Hoje assim, ó, nós não vamos ouvir fantástica. Baitaco, hoje é das Aranhas, É isso aí. Uniclãs. Ó, Uniclãs, rapaz, olha aí. Ok, mas Não, e já é se isso. apaixonou pela geografia de cara, já... Eu sempre gostei, cara. Eu lembro que assim, na Copa de 98, 2002 ali, eu pegava, desenhava bandeirinha por bandeirinha, desenhava as camisas. Tipo, eu não tinha dinheiro pra comprar o álbum da Copa, aí eu fiz o meu álbum num caderno. Eu não lembro... Desenhava os jogadores, figurinha, tudo. Tu lembra que na Copa de 98, acho que foi, no Benteloy, os professores imprimiram a foto da escalação do time todo e cada dia da Copa ia pra uma sala a escalação e era colado na parede. Tu lembra disso? Na época, eu estudei até 2000 no Oswaldo Reis. Não aconteceu isso. Mas aconteceu uma coisa bacana da gente pintar um muro todo da escola. Algo que hoje em dia não é feito mais. Mas a gente pintou o mascote, mas isso eu não lembro. Do Benteloy, não lembro. Não lembra? Eu não tava lá mas ainda. tu não tava lá ainda. É uma lembrança que eu tenho. Roberto Carlos, o Rivaldo, todos eles. Sim. E daí cada jogo ia... Imagina, não tinha internet. Não tinha internet ainda não pra tinha. nós, como era, né? Aham. Eu realmente também acompanhava muito assim essa questão de Copa do Mundo. E a geografia chamou atenção desde ali. Desde dessa ali. Aí, época. tipo, eu pegava Atlas, eu ficava, tipo, decorando os países, capitais. Eu adorava, andava com o Atlas debaixo do braço pela casa, e deitava no quarto, botava os pés pra cima lá, ficava deitado olhando pro mapa. Eu adorava mapa, cara. Adoro até hoje. Mapa, Globo. A primeira vez que eu ganhei um cofrinho de Globo, nossa, me Os apaixonava, alunos aqui cara. não fizeram ainda contigo aquele desafio de desenhar o mapa do Brasil em 30 segundos? Não, ainda não. Olha aí, galera. Fica uma dica boa de desafio, ó. Pode ser o do mundo também, Papa Mundi, pode Pô, pedir. em 30 segundos. Ah, pedir, galera. Já viram o 30 desenho dele, já viram o segundos, desenho, galera. já viram? O mapa do Brasil é para os fracos. Em 30 segundos o homem tá prometendo aqui desenhar Eu o a- mapa mundi. Eu arriscaria pedir, dizer pode que pedir. ele é uma Ele é uma máquina. máquina, senhoras e senhores. Só falta ver se tá afinado, mas a gente vai testar depois a nossa Depois afinação vamos- lá fazer com a o afinação. Japazão. Rapaz, e aí depois todo essa passagem assim, tu decidiu, vou fazer um curso superior e vai ser geografia. Teve algum professor também que te inspirou, alguma situação assim? Eu tive na época também, depois eu fiz cursinho pré-vestibular. A minha ideia era fazer arquitetura, mas por causa de condições financeiras na época eu Sim. acabei não fazendo e tal. E aí eu tive um professor muito bom no cursinho também, que ele me inspirou bastante. Pô, o cara, eu gostava de música, eu tocava na igreja e tal, e o cara fazia paródia. Pô, cara, que massa isso, cara. O cara ligava a música, só. o conteúdo, pô, por que eu não faço isso? Aí foi onde eu tive, pô, vou estudar geografia pra fazer, pra ser um professor bom, que consiga ensinar os alunos de uma Legal. forma didática. Esse professor ainda tá... Música, né? Hoje Olha eu tava cantando pro primeiro ano, cara. Super animados lá, cantando lá empolgado. Esse professor tá rodando também até hoje. Ele é um dos. Acho que ele é sócio do Coque, cara, da rede Coque, inclusive, lá em. Grote. É o Não? Não, é o Grega. É o Grega. Meu Deus, rapaz, olha só. E ele te inspirou a... Meu Deus, ele conhece todo mundo. É. Ele trabalhava. uma máquina. É uma máquina, é um Atlas humano. Eu Mas, acho que- rapaz, que legal. Então, assim, ó,
realmente isso foi te inspirando e tu mais ou menos já te via dentro do curso dando aula igual, nesse mesmo estilo. Bem isso mesmo, a ideia era essa. Eu disse, cara, eu vou pra sala de aula aí que eu gosto. Na verdade, a primeira vez que eu tive experiência com sala de aula também foi na igreja, dando catequese pros pequenininhos, substituindo uma Olha aí, foi catequista. viajar e tal. Em qual igreja? Um ex-frei. Eu fiz catequese e crisma ali. Não, eu também fiz catequese de crisma ali, mas aí provavelmente não dei aula pra ti, É, cara. não Mas deu aula velho que pra eu, ele. né, cara? Imagina, vai que, né? É mais velho Rapaz, que eu, cara. imagina. Lauro, lembra do Lauro, ele que me Catequizar, rapaz, o catequese. Rafa não é uma tarefa fácil. Foi ele que me... Não, fui catequizar, fui batizado, catequizado e crismado. Olha só, rapaz. O... Cristo Rei. No Cristo Rei. Um tempo que era só a capelinha, né? Não Sim. tinha Que depois... meu avô da Lago também, o seu Hilário, ajudou a construir. O seu Hilário é teu avô? Tu não conheceu? Conheceu o Hilário? Sim. Sim, a Vandrina. A Vandrina faleceu em 2017. O Hilário faleceu em Tu 95. chega a ser inclusive. parente da Aline? Não, cara. Olha Não, só, Nativo é rapaz, assim, vai a puxando, né, situação. cara? Vai puxando. Não, ali não, cara. Suponho da Jéssica. Ah, enfim, vamos lá. Tá. Enfim, olha só. Agora vai ficar aquele ponto de interrogação De enorme volta ao pra longo minha terra. de todo. Era Santa Catarina, mas a gente tá falando da Catarina, da Jéssica, da avó, do Tá bom, primo. tá bom. Não, tá bom, Rapaz, voltamos aí. Que negócio maluco. O que Eu me esqueci assusta. que ele tava O que me assusta pro próximo podcast é o seguinte, né? Já teve um ex-seminarista semana passada. Agora um ex-catequista. O que vai vir na próxima? Vai vir uma ex-freira? Vai vir um ex-monge? Rapaz, eu tô com medo de um ex-papa. Alguma coisa vai aparecer aqui, rapaz. Mas já que a gente pegou nos meandros da sociedade do Morretes, Itapema, do Morretes e tal, Dago, da Lago, a gente trouxe você aqui justamente porque um dos assuntos que ganhou ali pela votação foi sobre a Santa Catarina, a nossa bela, né, Santa Catarina, e desde o aspecto geográfico ao aspecto antropológico, histórico. Então vamos entrar nesse assunto mesmo, né? Eu, por exemplo, eu sou um cara que também muito gostei de geografia. Inclusive, foi a única matéria na minha vida que eu gabaritei 2 vezes no vestibular. A única. Caraca. Nem matemática a gente foi, mas foi geografia. Top. Eu era apaixonado. Ainda sou, mas né, não tenho mais esse time pra isso. Mas, uma dúvida que eu tenho. O estado de Santa Catarina, em questão territorial, ele se assemelha ao tamanho de qual país, mais ou menos, assim, da Europa? Tem algum, assim, pra gente só ter uma ideia? Apesar de eu nunca ter saído do Brasil pra ir mais longe no Paraguai, Uruguai e Argentina, mas tem algum, assim, que... São 95 mil quilômetros quadrados. Um pouco mais que isso, né? Cara, não sei te dizer exatamente que país tem essa mesma Daria quilometragem. 2 Holandas. O estado é pequeno. duas Pra ter noção, Holandas. cara, ele dá cerca de 1,1% do território brasileiro só. Tá? Poxa, Ele é o 20º estado em território do Brasil. nós somos aquele 1%, olha aí. E nós temos a menor cidade, se eu não me engano, tá? Uhum. Em território, que é Bombinhas. Bombinhas, com Isso. 39 praias, né? Exatamente. Contabilizadas. 37 ou 39. 45 km quadrados, né? É pequeno. Uhum. Bombinhas tem, eu Um acho pouco que é mais, mas é 45 ou 36 Somos o quilômetros segundo quadrados. estado, né? Primeiro é menor, né? Primeiro é Sergipe, né? Somos o quê? Em área? Olha, Território. Somos o 20º em território. Então Se não me tem engano. mais outros ainda O que... estado? Sim, tem Sergipe, tem Alagoas, tem outros estados menores, Paraíba. Olha só. Ô, Rapaz, louco. Santa Catarina é pequenininho. Brincadeira essa fera. Ok. E todas as regiões aqui de Santa Catarina, assim, as principais, geralmente eu lembro mais pela questão turística. Região dos canyons, litoral, Vale Europeu. Eu consigo dividir assim o estado. Tu chegou a conhecer já todas essas regiões aqui do nosso estado? Eu não conheci o extremo oeste ainda, cara. Eu já passei pelo meio oeste, Legal. já passei, mas eu não conheço. É que na verdade assim, existem várias formas de regionalizar, né? O estado, qualquer coisa, na verdade. Exato. Regionalizar eu subdividir usando um critério. E a mais usada é dividindo o estado em 6 regiões. Aí dessas 6 regiões, se eu considerar as 6 regiões, a região oeste, daqui pegaria o meio oeste, inclusive, eu teria conhecido já também. Porque eu passei só, né? Eu saí de Correia Pinto e passei para aquela região ali no famoso trevo do Patuci, encontra 470 e desce para Blumenau e vai cair É aqui na que, Navegantes. na verdade, vou até um pouquinho mais profundo agora, que a gente tem essa delimitação geográfica através de um viés do colonizador, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Não tem como a gente falar de Santa Catarina ou só falar de Santa Catarina a partir da chegada do colonizador, né? Do homem branco, do homem branco, seja português,
seja espanhol, que foi mais forte aqui, mas tivemos também, né, já no começo franceses. Mas a gente tem que falar também das comunidades originárias que aqui já habitavam, né? Pelo menos, né, começar falando dos sambaquis, que a nossa região tinha bastante sambaqui e foram destruídos, né? Não, eu digo aqui mesmo Itapema, que foram destruídos para a construção civil depois. E falar dos índios carijós, né? Os índios de língua tupi. Os sambaquis em si, eles são chamados assim por causa da estrutura que eles viviam, né? Que eles amontoavam conchas e tal. E eles, inclusive, acho que não são classificados como índios, né? Não, porque eles não dominavam técnicas manuais, nem produção de armas, e um dos motivos que eles foram extintos, né? Esse grupo. Mas os sambaquis que a gente considera hoje são as áreas onde eles viviam, esses montes, né? Que, inclusive, bem altos, né? Tem montes desses de 30 metros e tal. E aí também nós tínhamos também que uma divisão, né? Parte litorânea, bem extremo litoral, essas comunidades que viviam da pesca, viviam baseados a sua economia na água, no oceano, né? No mar. E aí os indígenas, todos os grupos aí de língua tupi-guarani e o resto do estado, né? Por isso que só uma curiosidade primeiro. Foi encontrado na Escócia também estruturas parecidas com as dos sambaquis. Já tem publicações científicas aí que demonstram que em várias regiões, em tempos parecidos, nós vamos encontrar estruturas muito parecidas que são dejetos, que, né, são resíduos da própria alimentação dele de molúsculos e tal, que foi encontrada. Mas o que eu ia te falar? A grandiosidade de Santa Catarina ela é tão grande que, por exemplo, a grandiosidade que tem que ser grande. Olha a redundância! Olha a redundância! Opa, corta essa parte aí. Não, mas se a gente for pegar, por exemplo, os índios carijós, que são de língua tupi, e nós temos os Xoclen, que são de Macrogé, que viviam aqui em Blumenau, toda a região do Vale do Itajaí. Que são diferenças linguísticas como de um japonês para um americano. É loucura. Pegava também os guaranis lá no extremo oeste, lá no Paraguai, Argentina. Caigangues na região de Lages. Então a gente costuma ter essa visão etnocêntrica de o índio. A gente não pode falar no singular o índio. A gente não fala o europeu, a gente fala o francês. Eu sempre falo com o pessoal, até eu falei com o pessoal se eu não me engano, do 7º ano. Galera, quando você vai pra Europa, se você for pra Europa, você vai falar, estive lá na casa de um francês. Eu fui na casa de um italiano. Ninguém diz que foi na casa de um europeu. Estou indo pra Europa. Não, você está indo pra Europa, mas, né, você vai falar. Estou indo. Então, assim, a gente também não pode tomar essa atitude em falar das comunidades originárias. Outra coisa que tu falou agora, eu me lembrei também, depois seguindo, né, muitos séculos depois, né, dessa período pré-colonial, a questão dos alemães também, a gente fala, o povo que veio alemão do Brasil, mas na verdade a Alemanha não existia ainda nesse momento. Sim, né? não era um estado unificado, né? A gente fala os alemães, são povos germânicos, né, que existiam separados, mas também eles não existiam. Povos germânicos. E já passando, então, a gente sabe que há um projeto de colonização do Brasil desde a chegada desde o século XVI, já com Dom Manuel, já, né, para inibir a chegada de franceses que estavam pelo nosso litoral. Mas a colonização edificada mesmo do nosso litoral e depois para o interior de Santa Catarina, indo para o Rio Grande do Sul, as regiões de Missões ali, ela vai começar no século XVIII, né, Dalago? Quando a família real vem para o Brasil, que Dom João vem para o Brasil, e ele entende a dimensão territorial, a quilometragem mesmo do que ele estava dando, que ele estava observando. Porque até então o Brasil, inclusive, acabava em Santa Catarina, acabava em Laguna, né? Acabava em Laguna. Por isso tem importância aquela divisão Laguna, do tratado até Laguna, ok. E aí tinha sempre essa situação, o Brasil já foi um pouco espanhol, o Brasil já foi um pouco português, mas o Brasil já foi de tudo um pouco, inclusive, né? Já foi holandês, já foi francês. Meu Deus do céu, gente. Se tu for pegar a própria região do Rio Grande do Sul, tem aquela linguagem que eles falam bonitito, o que é uma mistura do espanhol com o português, que é porque não era nosso território. Sim, exato. O Uruguai, por exemplo, foi uma guerra gigantesca pra gente conseguir ter o Uruguai. No Rio Grande do Sul, retirar ou coloca no Uruguai. Então, vamos prosseguir a partir daí, do século XVIII, então, né, Dalago. Chega os primeiros colonizadores, se inicia um processo de colonização. E nós sabemos, né, que aqui no litoral de Santa Catarina vai vir a galera dos Açores. Isso. Não só dos primeiramente Açores, eles, né? A ideia é justamente também essa ideia de povoar, de ter esse medo dos franceses invadirem e tal. Então, a ideia era
construir, inclusive, a ilha de Florianópolis, né? Que na época nós chamávamos... Senhora do Desterro? Isso, era de Nossa Senhora do Desterro. Desterro. Foi construída várias não é muralhas, como é que é o nome? Fortes? Vários fortes ao redor de toda a ilha. justamente pra proteger. Ratones, ali, Ah, aquela já tinha região mercado toda. naquela época? Até hoje. Até hoje é o forte, ratones. Então até hoje a gente visita lá, o pessoal vai conhecer, Olha sabe? aí. Um ponto, foi péssimo. Meu Deus. É um ponto turístico, né, até hoje, mas foi construído justamente nessa época, para proteger o Estado, né? Aham. E aí a questão dos demais povos europeus que vieram a morar no nosso Estado, a vir para o nosso Estado, principalmente para a região do Vale do Itajaí, norte do Estado, sul do Estado, eles vêm bem depois, justamente nessa época do Sim. período do Império, né? Do Império no Brasil, né? E eles costumam falar porque o litoral, os açorianos, sim, no século XVIII nós vamos ter ali, por exemplo, aqui em Porto Belo, 850 pessoas, tá? Não, uma quantidade de famílias que vieram colonizar toda essa região aqui. Só que nós vamos ter outros povos que também vão vir pra cá e vão colaborar com a... Exato. Porque tu pega o comer uma cuca, desde Blumenau até o litoral de Santa Catarina. Eu lembro o meu pai, quando era pequeno, a minha avó fazia cuca para ele vender no porto de Itajaí, ali na balsa, que tinha muito movimento, tal. Então, já tinha essa tradição. E essa tradição é dos alemães, Sim. que também tiveram na nossa região. Sim. A gente também apaga, desculpa te atrapalhar, mas a contribuição negra Também. na nossa formação. Santa Catarina não é um estado branco. Santa Catarina é um estado negro, um estado Miscigenado. indígena, miscigenado, muito miscigenado. Então são algumas coisas que a gente tem que começar a derrubar por terra, porque daí você acaba naquele discurso de porque alemão, italiano, sim, mas nós temos também uma presença. E Tijucas teve muita escravidão. Sim. Teve uma influência, tanto é que nós temos um quilombo ali, né, no Sertão do Valongo. Ali no sertão. Em cima no Morro do Boi nós temos Outro um quilombo, quilombo. entendeu? Então a gente não pode apagar ou fazer uma narrativa de uma construção só da colonização branca. Não, teve também a indígena. O que é a pesca da tainha? A influência indígena. das canoas indígenas, Canoa de da um pau só, observação, da canoa de um pau só, da observação do costão. Tem um filme documentário do pessoal de Bombinhas, do Marcos Aurino Pinheiro e da Aline, são dali, moradores, e o Santi, ele é argentino, que eles retratam, e no meio do documentário eles falam sobre a influência indígena na pesca da tainha. Então é esse caldeirão cultural que forma Santa Catarina, né? Perfeitamente. O Estado, ele Vou pegar realmente tem essa grande miscigenação. Gostei. Quero Essa café. grande, eu também quero, por favor. Essa grande mistura, né? Que é resultado de todo esse processo, então, desse período imperial, que inclusive nós temos a chegada desses trabalhadores europeus, mas também nós temos a chegada de muitos escravos, né, nesse período também. Mas só resumindo essa questão toda, né? Inicialmente, então, a parte litorânea, mais próxima ao litoral. Lembrando que o Planalto e o Extremo Oeste foram habitados mais recentemente, tá? Então, já com o período já dos paulistas, né, com essa questão de trazer os vicentinos também chamados, né, para trazer a carne, né, do Rio Grande do Sul para São Paulo, então fazer esse processo. Sim. Várias cidades nesse Tropas, né? Isso, os tropeiros, né, Tropeiros. surgiram nesse período. E mais recentemente ainda, e já diria já no século XIX e início do século XX, o Extremo Oeste, tá? Com principalmente povos chama de gaúchos, de origem do Rio Grande do Sul, mas também de origem europeia, e essa mistura de índios também, que já havia nessa região do Rio Grande do Sul, que começaram a habitar o oeste do Santa Catarina e o oeste do Paraná. Que loucura, eu não sabia que foi desse processo. Mas assim, agora então, vamos entrar um pouquinho no teu mundo, que é o que me chama muito a atenção do nosso estado, que a gente costuma falar. Santa Catarina tem todo o Brasil dentro dessa pequena extensão territorial. Isso Só é falta ter apavorante, deserto. gente. Só falta ter um semiárido, porque o resto Tem tudo. nós temos. Tu vai pra região divisa com o Rio Grande do Sul, nós temos ali os canyons. canyons. Maravilhoso. Exato. Nós temos um litoral que, pelo amor de Deus, não Paradisíaco, precisa, não precisa sair daqui eu sou pra nada. suspeito a falar, mas não existe dos mais lugares lindo. que eu já tive no litoral. Um vale europeu. Nós temos um vale europeu para fazer Pelo de amor de bicicleta, Deus, gente. para É fazer. muita Eu coisa. fiz de moto, o vale europeu, faz 5, 6 anos eu fiz ele de moto. Cara, tem horas que tu parece que tu tá lá dentro da Croácia, aí tu anda, parece que tu tá dentro, daí tu chega a Piú, naquela região, parece que tu tá na Itália. Ok. Nós temos portos, nós temos tudo aqui, cara. Variação climática muito grande também, né, por causa da questão da altitude. Primeiramente, só a questão posição geográfica, que é um fator bem importante nessa questão. Nós estamos numa região que é uma região temperada,
que, característica de uma região temperada, são estações bem definidas. Então, verões quentes, invernos frios. Então, está totalmente abaixo da linha do Equador, totalmente abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, é uma região temperada, de climas realmente bem destacados, né? Então, o fator de localização nosso geográfico é um fator bem importante para essa questão de variação climática, entendi, de variação de bioma e assim por diante. Outra questão importante é as influências, tá? Nós somos um país litorâneo, nosso estado também é litorâneo, né? E nós temos uma influência grande, principalmente no litoral, da maritimidade. Principalmente de uma massa chamada de massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida, que é essa massa do vento nordeste do verão. Tá na praia lá, não vem aquela brisazinha do nordeste? Esse vento é dessa massa. E, logicamente, a massa polar também, que daí é onde traz o frio do inverno. Essa massa polar, ela só aparece no inverno. Esse conjunto, então, de fatores faz com que o nosso estado tenha essa grande variação climática, de relevo não, daí essa questão geológica, né? O nosso relevo, ele é muito moldado por ter uma formação e um desgaste geológico de milhares de anos. Então, nós temos aqui solo pré-cambriano, da formação ainda da solidificação do magma. Nós temos aqui depressão formada, esculpida pelos rios. Inclusive, o nosso estado ele é dividido em duas partes, tá? Na hidrografia. Ele tem as microbacias, toda a litoral, microbacia. Aí a serra é o que divide isso. E depois nós temos duas grandes bacias, que é a bacia do Paraná, que vai pegar a parte norte do estado, e a bacia do Rio Uruguai, que pega a parte sul do estado, que inclusive é o que divide o estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Uma coisa que me chamou a atenção também aqui, né, na época que eu dava aula de topografia, Meu Deus. é a questão do... Meu Deus, cara. Eu descobri que eu sou a Barbie. Ele é uma caixinha de surpresas. Rapaz, a nossa região também aqui tem a questão de altitude boa. Por exemplo, a nossa base ao nível do mar fica em Imbituba, né? Ou seja, em Santa Catarina. É o nível 0 de altitude em relação ao nível do mar. Isso mesmo. É em Imbituba, no Brasil. Olha só que loucura, cara. Essa base que nós temos, né? Aqui pertinho. Aqui pertinho. Tem o porto ali, né? Bituba nós vamos ter Em o Bituba porto. tem o porto. O pessoal, Observação de baleia, muito legal. geralmente em ali. outubro, setembro, outubro, né? Não, Essa época, não? julho. A baleia é em junho, julho. Porque é na época da pesca da tainha. Certo. Junho, Então, julho, de maio até julho. É isso. Certo. Mas E eu não algumas sabia. coisas foram me chamando a atenção sobre a questão da geografia de Santa Catarina, que nós temos aqui. Por exemplo, quando tu falou em colonizações, né? Me lembra muito a diferença de sotaques que eu já consegui ver em várias regiões que eu andei aqui em Santa Catarina. Engraçado que aqui eu rodei mais que o Rio Grande do Sul. Por exemplo, o primeiro sotaque que eu tive uma surpresa foi o sotaque do itajaiense. Estou! Ô, boca mole. E a primeira vez, porque eu só tinha contatos com gaúchos ali, ou pessoas do oeste, então não mudava muito. Mas quando eu ouvi a primeira vez uma pessoa de Itajaí falar, eu fiquei, tá falando muito rápido, o que significa esse chiado? Totalmente diferente com o sotaque de Florianópolis. Exatamente, isso me chamou muito a atenção, né? Inclusive, nós temos aí uma participação que foi muito legal dos nossos alunos Sim, bem a lembrado. respeito dessa parte da colonização e dos sotaques, né? Que me chamaram a atenção. É o manezinho, é o itajaiense. Engraçado que eu já senti até uma diferença também no sotaque. Olha só que louco. De Itajaí para Navegantes. Poxa, e já foram, ambos foram Itajaí, né? E agora você vê essa diferença de sotaque. Aí o sul do estado, sotaque totalmente diferente. O blumenauense. Cara, tu pega daqui, gente. Tu pega de Tijucas. Já é diferente. Aqui, 20 km. Exato. Vamos acompanhar o que tem aí? Então, gente, meu nome é Victoria, eu acabei. Uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal sobre Santa Catarina, que toda vez que eu faço viagem eu percebo, é a diferença de sotaque, de todos os lugares. Do leste, oeste, sul e o norte de Santa Catarina, porque aqui nessa região de Florianópolis, se a gente pega a estrada por ali, é um sotaque completamente diferente da área que fica mais perto ali do Rio Grande do Sul, ali. Porque aqui em Santa Catarina a gente tem um sotaque... Ó, tá vendo? Só de eu falar agora, eu estou puxando o sotaque de sulista. Eu conheço muita gente que nasceu em Santa Catarina, mas que nasceu mais pro oeste. E, gente, essa galera do leste tem um sotaque muito forte. E eu acho essa coisa muito legal de Santa Catarina. Porque se você vai no Rio Grande do Sul,
A maioria do povo, assim, tem muito sotaque mesmo de galera do Sul, Paraná também. Mas aqui em Santa Catarina é muito dividido, porque a galera de Tijucas tem um sotaque, a galera de Florianópolis tem outro, a galera do Oeste de Santa Catarina tem outro, a galera do Sul tem um sotaque completamente diferente. E eu acho isso muito bacana sobre Santa Catarina, muito legal. E a diferença de cidades também, você vai pra Videira, por exemplo, uma cidade no Oeste, se eu não me engano, é completamente diferente de, por exemplo, Itapema. Eu acho isso muito legal. Mas, gente, olha só, Vicky, obrigado pela participação. Bem e legal, realmente, né? isso que ela colocou agora nesse depoimento curto é real sobre a questão do sotaque, como a gente estava falando aqui. Cara, você tem até de uma cidade para outra que são, eu gosto dessa palavra, jurisdições contíguas, né? Que é, por exemplo... Porto Belo e Itapema, né? São divididas por uma ponte. Vamos deixar assim por enquanto. Mas enfim, né? Tem limite físico, né? Tem esse limite físico que é só você dar uns passos, tá noutra cidade, mas o sotaque muda. Claro, isso falando pra quem é nativo, como o pessoal fala. E é uma coisa que eu achei muito engraçada aqui, tá? Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava muito, eu sou nativo, eu sou nativo. Eu fiquei pensando, na minha cabeça vinha o pessoal do desenho do pica-pau em volta do caldeirão lá, né? E falava nativo, eu falava, cara, mas tudo bem. Só que realmente, eu morando aqui nessa região é que fui me inteirar mais desses processos de colonização e entender a importância de tudo isso para o estado de Santa Catarina. Exemplo disso é Porto Belo, quando você realmente, como vocês falaram, fala dessas embarcações que já estiveram aqui, fala sobre a questão dos paralelos ali, que já foram citados, né? Inclusive, grande parte das cidades litorâneas surgiram por causa dessa questão da popularidade, de povoar, né? Mas também, a gente falando da baleia, mas vai lembrar da pesca da baleia também, que foi um dos motivos do surgimento de muitas cidades. Eu ia falar isso. A igreja em Porto Belo, né? Que foi feita com óleo exemplo, de baleia meu pai e argamassa, nessas nascido, situações assim. O meu pai é nascido em Itajaí, mas a família do meu pai é de Navegantes. Ele só foi em Itajaí, nasceu numa casa lá, depois a família dele retornou para Navegantes. O meu bisavô nasceu em Navegantes também, e o meu tataravô também. O meu tataravô, o pai dele, no caso, veio pra pesca da baleia. Por isso que existe o bairro. Por isso que. Bora! E por isso que o bairro se chama. Tem um bairro chamado, uma praia chamada Armação. Por causa da armação da baleia. Todo lugar de armação é o lugar onde eles armavam a rede pra caçar a baleia. A ponta da vigia, Show. que é a vigia da baleia. Aqui em Porto Belo tu encontra ainda áreas, né, ali na ilha, que era onde eles puxavam a baleia pra sangrar ela, que eles diziam, né, antigamente, pra depois levar na rua da igreja. Aquela praia que tem na rua se chama Praia do Estaleirinho. Sim. Que ali eles recolhiam, ali eles recolhiam traziam a baleia. A baleia. Aqui em Balneário nós temos a Praia do Estaleiro e do Mesma Estaleirinho, coisa. também, Sim. que era a região da retirada. Perfeito. Né? Aquela praia do Estaleiro lá também é isso? Também toda praia que é Estaleiro batizada é- com o nome de Estaleiro ouEstaleirinho. Normalmente é onde guarda de barco e é Isso. onde eles param, posam e desmontam. Onde tem a praia do Pipoca lá? Não conheço. Estaleiro também? Praia da Pipoca? Do Pipoca. Não tô. Não sei. Do Araçá ali, depois do Araçá. No Araçá. Isso, a praia de... Sim, Sim, isso. ali é. Praia do era Araçá também ali tem essa... retirada, aham. Então, pra te ver, né? Aí tem outras praias que eles recolhiam, né? O que É muito fosse ali. diferente isso, né? E em contrapartida, você vai para outros lados de Santa Catarina e você tinha, como falou ali, os tropeiros, né? Então, é uma coisa que, por exemplo, aqui eu até observo pelos alunos, né? Que diz assim, o aluno que vai fazer hoje um curso de veterinária. Geralmente aqui ele vai tratar de pequenos animais, porque a veterinária de grandes animais é só pro oeste, né? Que é os equinos, os ovinos, a parte dos bovinos. E para nós aqui é diferente E aí isso. vem a cara que a gente falou anteriormente, da questão dos gaúchos terem colonizado essa região justamente para a prática agropecuária. Inclusive, tu pega a questão própria da cultura deles, do mate, Sim. dos times que eles torcem. Normalmente o pessoal do Oeste normalmente torce para um time ou do Rio Grande do Grêmio Sul, Inter, Grêmio né? Inter, O Grêmio né? que manda no Rio Grande do Sul há Mas vários anos, eu enfim, tenho né? um Enfim. pouco o pé atrás com isso, porque a gente sabe que a cultura gaúcha, né, a cultura dos gaúchos, na verdade, assim como a nossa cultura aqui tem muita influência, o chimarrão é indígena. É indígena o Sim, chimarrão, né? O chimarrão é indígena, algumas técnicas de sobrevivência também é indígena. Então a gente sabe que, novamente eu falo, de forma crítica,
o apagar, né, das culturas indígenas da construção da nossa identidade nacional, né? Mas tu falou uma coisa muito legal, que é a vinda de pessoas, né? Hoje a gente sabe que aqui a construção civil ela acabou, né, trazendo muita gente para nossa região. Isso continua acontecendo, né? Enriqueceu hoje, né? Quase 90%, mais de 90% dos nossos alunos, né, são de fora ou de famílias que vieram de fora. Então, o que a gente pode refletir sobre isso também, Dallaire? O nosso estado ele é economicamente muito forte. Então, um dos principais fatores de imigração é o fator econômico. Então, as pessoas procuram novas cidades, né? As cidades elas se tornam, a gente chama de ecúmenas, que são cidades atrativas, por causa da questão econômica. A pessoa quer um emprego bom, um emprego melhor, uma qualidade de vida melhor, e esse é um fator bem importante. Então, grande parte da população do nosso estado, que veio nos anos 90, anos 80, continua vindo 2000, 2010, é uma população jovem para adulta, principalmente adulta, ali entre 20 e 30 anos, né? Idade de trabalho ainda, certo? E um grupo também que vem, às vezes, usufruir de um bem que já havia aqui, de idosos que depois se aposentam e vêm morar aqui, buscando, então, além da questão econômica, outro fator importante, que a gente havia falado anteriormente, a questão do clima. A questão do clima, principalmente do litoral, né, que é um clima mais ameno, por influência da maritimidade, que é um fator que reduz a variação climática, né, o gradiente térmico fica menor por causa disso, e assim por diante. Então, os dois principais fatores para essa grande migração de brasileiros, e não só brasileiros também, mas como imigrantes internacionais da Argentina, Paraguai, a gente recebe também muitos refugiados, né, às vezes da Venezuela, do Haiti, que é um fator que eles escolhem o nosso país por isso, o fator econômico e o fator climático. São os dois principais fatores. Legal, a gente tem um relato também, né, Dago? Exatamente, temos também uma outra participação aí especial para vocês, já fiquem ligados, então vamos para essa participação? Oi pessoal, eu sou a Heloísa, do 2º ano do ensino médio, e eu vou contar uma experiência minha e da minha família, aqui em Santa Catarina. E pra quem não sabe, eu sou gaúcha, eu vim do Rio Grande do Sul fazem 5 anos, em Sapucaia, perto de Porto Alegre. E a primeira vez que eu coloquei meus pés em Santa Catarina, eu tinha 5 anos. E minha família já tinha muita ideia de se mudar aqui pra Santa Catarina, mas pra Florianópolis. E um dos pontos lá que sempre preocupou muita gente foi a segurança. Uma coisa que aqui em Porto Belo, que é onde eu moro hoje em dia, é muito melhor. A gente nunca tinha vindo pra Porto Belo, tá? E a gente acabou vindo pra cá com um convite da minha madrinha, da minha Dinda, de passar um dia aqui, matar a saudade, se encontrar, conhecer aqui as praias. E no fim a gente passou o final de semana todo, passamos 3 dias aqui. A gente conheceu todas as praias aqui da região, que são paradisíacas, as praias de Bombinhas, o estaleiro aqui de Porto Belo, mas a praia que fez a gente vir morar pra cá realmente foi a Praia do Araçá, que é uma praia linda, gente, uma praia calma, uma praia pra passar todo final de semana com a família, é linda. Tem muitos pontos que deixam a desejar aqui em Santa Catarina. Por exemplo, aqui onde eu moro, o posto só tem posto de saúde, não tem um hospital realmente. Shopping, supermercado 24 horas, academia 24 horas, essas coisas deixam muito a desejar. E o metrô, porque lá no Rio Grande do Sul a gente se locomovia basicamente com o metrô. E aqui em Santa Catarina a gente sentiu muito esse baque porque a gente usava muito. Então, essa perspectiva de numa nova cultura, novas coisas pra gente colocar na nossa rotina totalmente diferente, e a segurança aqui, gente, que é uma coisa muito boa, que tem que ser dita, porque aqui você vê crianças indo pra praia sozinha, indo ao mercado sozinho, com fazer as compras da mãe, e era uma coisa que não se via onde eu morava. Vir pra Santa Catarina foi um ponto muito positivo na minha vida e na vida da minha família, porque é uma cultura nova, são novos áreas, novas amizades, então são só pontos positivos vindo pra cá. Brigadão, Elo, pelo teu depoimento aí, né? E eu também, como gaúcho, eu sempre também, claro, tem alguns pontos a colocar. E é engraçado isso que ela falou ali, né? A família veio para buscar qualidade de vida. A maioria dos relatos que a gente ouve é a respeito disso. Por exemplo, eu vim em 2009 para cá, né? 2009, também nessa situação. E uma das coisas que eu coloquei foi a questão geográfica.
Por exemplo, né, pensei assim, na época eu morava em Itajaí. Poxa, estando em Itajaí, eu estou perto de 2 capitais diferentes. A capital do próprio estado, que é 1 hora daqui de Itajaí, como eu pensava. Então, por isso que eu estou usando Itajaí como referência daqui de Itajaí. 1 hora de Itajaí. E em relação também a Curitiba, eu estava ali 2h30, no máximo 3 horas de Curitiba, outra capital. E fora isso, claro, temos as capitais econômicas aqui, próximo, né? Que é a questão Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul, que, né, também tem essa questão industrial pela própria WEG, né, e outras indústrias ali em volta, Malve, né? Então eu fiquei pensando sobre isso. Poxa, Santa Catarina é muito bom. Mas claro, tem alguns pontos a serem construídos que às vezes até pensei agora no relato da Elo, falando sobre... dependendo do tamanho da cidade, a necessidade dos hospitais é uma coisa que às vezes muita gente coloca aqui. Como que a geografia pode explicar, talvez, a ausência disso em alguns lugares da Lago? A primeira coisa a se pensar é a questão do processo de urbanização. Nosso país é um país periférico, então um país de, Eu ia falar isso de agora. urbanização tardia. Nossa cidade, a maior parte das cidades aqui não são planejadas. O que nós temos são alguns bairros que agora começaram a ser planejados, mas a nossa cidade não foi planejada. Então até o pessoal reclama muito, né? O cara escuta nos programas de rádio, que o trânsito não tem mais jeito. Não tem como ter jeito mesmo, porque a cidade não foi pensada. Realmente, foi feito vários loteamentos, cada um tinha uma gleba de terra, foi dividindo, foi loteando, tanto que as ruas elas variam muito de tamanho, tem ruas mais largas, ruas mais finas, tu vê isso muito em Balneário, né? Principalmente na Atlântica ali, umas ruas mais estreitas, sem calçada, inclusive, por quê? Porque foi feito a gargo, de qualquer jeito, né? E praticamente todo o estado foi assim. Praticamente todo o estado, tá? Se tu pegar hoje, grande parte dos nossos, a não ser alguns bairros, como eu falei anteriormente, né? A maior parte das cidades foram feitas dessa forma, de forma desordenada. Então não houve um planejamento além da questão de transporte, também para essa questão de saúde, saneamento, então tudo sendo feito agora. Então tudo, como é feito depois, tem que destruir para fazer. E assim, vou fazer um hospital, mas como é que eu vou fazer um hospital se eu não tenho o básico, que a gente chama inclusive de prevenção, que é o saneamento básico, por exemplo. A cidade toda não tem esgoto ainda, né? Então a gente tem que fazer o básico, pelo menos, saneamento básico, por isso que o nome é básico, né? Para depois eu conseguir investir em outras áreas. Tem a questão populacional também, nosso município ainda tem 70 mil habitantes, então a gente está crescendo ainda, a gente não tem capital suficiente para manter, teoricamente, né? Porque Isso temos esses investimentos para fazer. Se a gente for pegar uma cidade... Vamos pegar uma cidade de porte de 70 mil habitantes, que não é uma cidade grande. Sim. Aqui? Não. Itapema? Vamos comparar com outra... Indaial. Indaial. Ok. Cara, nós temos... Não, Indaial ainda tem um desenvolvimento por causa da parte têxtil Industrial, tal. sim. Industrial. Mas vamos para outra região. Cara, a gente está oferecendo... Itapema oferece uma qualidade muito boa perante ao que a gente sabe da realidade brasileira. Né? Graças à nossa construção civil, que gira muito serviço, tem um giro de capital muito grande, eu digo desde da base superior à inferior, desde o peão que está lá dentro da obra para o dono, o proprietário. Nós temos um rolo econômico. Uma economia. E são problemas que nós vamos encontrar aqui em Taiwan e em Bangladesh, que é a mobilidade urbana, que é a questão, né? Daí a gente vai entrar aí num assunto mais profundo, que é mobilidade urbana dentro do sistema capitalista, o número de automóveis para o número de população. Isso. Então existe toda uma... Mas eu acho que, pegando um gancho do que ela falou, a gente, por exemplo, a segurança de Itapema é... Qual é a cidade que tu consegue ter o nível de segurança que tu tem hoje em dia em Itapema? Não encontra. É difícil pensar, não tem. Tu não encontra. Então, assim, eu sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonado por essa região, sou apaixonado pela cidade. Eu que sou morador da menor não cidade vem do falar mal estado. Não, eu não venho falar aquele chavão, né, que às vezes você escuta aí na temporada. Porque lá no... Não vou completar o nome do estado pra não fazer feio, mas... Porque lá não é assim que funciona, né, tchê? Então, não vou dizer de onde é que é, tá, gente? Por favor. Mas... É engraçado isso. Lá em Bombinhas, por exemplo, é um lugar tranquilo, né? Você tem, por exemplo, essa, às vezes, situação de... Já aconteceu comigo várias vezes. Esqueci a chave na porta de casa. E você volta no final do dia, cadê a chave? Tá aqui, na porta. Sim. Né?
Uma curiosidade, tu falou de estar aproximado de Florianópolis, né? Santa Catarina e o estado do Espírito Santo são os únicos estados que a capital não é a cidade mais populosa. Nossa cidade É mais verdade. populosa é Joinville. É Joinville aqui, né? meu, E brincadeira. tu falando sobre mobilidade, até a Elo comentou sobre a questão do metrô, né? Então, como eu estava falando anteriormente, a questão da falta de planejamento meio que impossibilita a construção de algo nesse tipo aqui no nosso município. Imagina, eu teria que desconstruir muita coisa para poder construir ele, né? Talvez tenha outras Até a soluções... questão de acessos a ele, né? Isso, outras soluções melhores de transporte público que talvez poderiam ajudar nessa questão da mobilidade, né? Mas é outro caso que Eu não lembro o caso de agora. Itajaí, que o pessoal queria melhorar a questão do transporte portuário. Então tinha ali a rota dos caminhões para o porto. Quantas casas tiveram que ser desapropriadas para que isso fosse possível, né? Para melhorar esse trânsito, esse fluxo de veículos. E claro, como toda cidade, nós temos alguns horários em que esse pico, no caso, vai nos deixar realmente ali esperando. Mas, ponto positivo de Santa Catarina. Muitas vezes, em meia hora, você já passou por 2, 3 cidades, né? Dependendo da região que você tá, claro. Acredito assim, né? Tchê, a conversa tá boa, mas eu acho que tá chegando ao nosso teto de horário. Tá tolo, nego. Mofas com a pomba na balaia. Acho que eu vou lavar lá. Então é isso. Agradecer ao nosso amigo da Lago, representante nato do São Paulinho. Dás um banho, nego. Dás um banho. Agora só do Morrete, nega. Do momento, Aí, ó. velho. Então é isso. Agradecer o pessoal que tá acompanhando a gente, né, Dago? E continuar pedindo sempre para que vocês participem, curtindo, ativando o sininho, compartilhando os nossos vídeos e até mesmo os nossos vídeos curtos aí com o pessoal nas suas redes sociais, gente. Porque, ó, é isso que faz a diferença e é isso que faz crescer esse momento aqui. E é claro, vamos deixar algumas ideias aí para que mais pessoas participem, assim como a Vicky participou, assim como a Elo participou. Quem sabe daqui a um tempo vocês já estejam aqui também nessa mesa, que não é uma mesa redonda, é uma mesa retangular, mas quem sabe daqui a um tempo vocês também já estejam aqui, gente. Então fica aqui o nosso abraço e é claro, né, desejando a vocês sempre que vocês possam nos dar sugestões para que a gente cresça juntos. Isso aqui é tudo feito pensado em vocês. Quem sabe uma sugestão aí de algum professor, alguma professora, algum aluno com alguma dica aí do que participar. Nossa caixinha de sugestão tá sempre ali na entrada para vocês. Então, agora vamos encerrar com essa música aí bombando, gente. Certo? É nosso momento. Dalago, muito obrigado. Eu agradeço, gente. Ficou à disposição. Se ficou alguma dúvida também pode me procurar, tá? Isso Estou aí. também à disposição, pode me chamar de novo. Qualquer coisa que quiser aí, comentar. Quem sabe com conversar, violão na fala aí. próxima. Ô, quem sabe comprar uma coisa, né? Bacana. É isso, gente. São coisa? Então, Isso aí? isso aí. Brigadão. Valeu, Um galera. abraço Valeu, e valeu, até mais. Tchau, tchau. Tem que ver o negócio pedaço, né? Ele tenta, né, cara? Ele tenta. Ele